sonho ter a vida assim, descomplicada e de bandeja, com soluções à distância de 2 dedos, resoluções definitivas de uma página para outra, uma façanha extraordinária, um manual com poderes sobrenaturais sobre nossa alma ansiosa e descontente. Acontece que ele não existe. Não há manuais, nem mapas e nem bússolas. Não há regras para a vida. E como ensinou o grande contador de histórias Guimarães Rosa, mestre não é quem sempre ensina, mas quem, de repente, aprende. Cada homem tem o seu lugar no mundo e no tempo que lhe é concedido. Sua tarefa nunca é maior que a sua capacidade para poder cumpri-la. Ela consiste em preencher seu lugar e em servir à verdade e aos homens. Imunidade emocional. Há situações que eu simplesmente não creio. Por exemplo, o poder do outro sobre nós. Algo tão presente em nossas vidas e que nos contamina de maneira sutil, mas com efeitos devastadores. Há quem considere uma visão crítica de si como uma atitude autodepreciativa e excessiva diante das muitas exigências que nos são impostas. A dose e o foco talvez sejam um problema e não a atitude em si. Honestamente, me incomoda saber que muitos sequer pensam que o que fazem e andam por aí bagunçando a vida das pessoas com as suas atitudes. Acho curioso que num dia qualquer em que acordamos bem, basta uma palavra mal colocada ou dita grosseiramente para acrescentar uma dose de fúria em nossas vidas. Situações assim nos arrastam ladeira abaixo, um frenético efeito dominó. Quando recebemos uma palavra que nos desagrada, experimentamos um dia em que tudo ao nosso redor parece encoberto de fúria. Passa-se a conjugar o verbo ferir. Tu me feres, ele me fere. Nós te ferimos, vós me feris, eles me ferem. E sem muita opção, nós voltamos para o início da conjugação e praticamos o eu te firo, em cascata e sem interrupções. O resultado é que num dia qualquer em que se acordou bem, o dia se torna surreal. O poder das agressões alheias dirigidas a nós é expresso em ordem crescente. Uma palavra maldita é como uma gota de tinta preta, ó, com água lisa. Uma palavra e um gesticular nervoso de mãos, 2 gotas. Acrescente então uma expressão corporal repleta de vínculos e salivas, 3 gotas. Elevemos então um tom acima, e aí se põe uma colher inteira de claro, a água já não tem assim. Escurece, sem possibilidades de reparação imediata. É preciso acrescentar muita água limpa para que se volte a ser cristalino. Ou se jogue fora o que foi sujo. O poder residual da fúria e da tristeza resultante desses processos é muito superior ao poder residual da serenidade. Se a mim me fosse permitido um superpoder, eu escolheria o da imunidade emocional.
Gostaria de não ser poluída tão facilmente. A sujeira que despejam em nós é de uma boa faxina, com água de paciência, esponja de tolerância e sabão de amor próprio. Limpar-se dos excrementos alheios é uma necessidade premente de quem deseja simplesmente acordar bem e se manter assim. O passar dos dias e intervalos das noites não são suficientes para limpar a sujeira que se acumula em nós. Vou dizer, passarei a esvaziar o meu pó, se for para pôr uma gota, que seja de amarelo, de azul, de vermelho. Sujeira boa é sujeira que traz felicidade e que não necessita ser despejada, porque não se comporta como excremento. Sobre epitáfios. Sabe quando a gente conhece uma palavra e acha que sabe o que ela significa? Pois é. Isso aconteceu comigo e rendeu, como diria Vanessa, uma história. A palavra em questão é epitáfio, título de uma das mais belas músicas de Sérgio Brito, do Titãs. Bom, até precisamente ontem, acreditava que epitáfio fosse uma confissão diante da morte. Bom, mas para quem não sabe, ou como eu estava enganado, epitáfios são os escritos nas lápides para homenagear aqueles que já se foram. O que se vê de comum é o lamento. Aqui jaz a mãe amável, a filha adorada, a mulher fiel. Epitáfio não é, como na canção, um conselho autodirigido. E é exatamente por isso que houve a minha surpresa. A melodia suave e de ritmo envolvente é uma espécie de monólogo, cujo teor extrapola a vivência de quem a conta. Sérgio Brito lamenta o que fez com a sua vida. O uso de verbos no passado nos faz crer que ela foi escrita do além, no espaço-tempo que se vive e que se morre. É incrivelmente fantástico. E eu acho que eu concordo com ele. Parte de nós jaz no que é nem importante, nem essencial. Sucumbe aos nossos erros e à nossa insensatez de achar que a vida não está assim tão boa. Que fomos feridos e, portanto, não devemos amar. De que somos fortes e, portanto, não devemos chorar. Bom, à medida que fui lendo a canção, pela luz do que realmente significava epitáfio, percebi que ela era a primeira vez que a lia. E percebi também que aquele lamento não era apenas o de Brito. Era o meu. Era o da Rosane, do Paulo, do Alessandro, da Nicole. Era de todos aqueles que sabiam, que estavam decidindo largar a vida para nos aproximar cada vez mais da nossa morte. Eu comecei a olhar de perto a minha própria vida e me senti envergonhada diante do que eu estava fazendo. O que me faltava para aceitar as pessoas como elas são? Faltava aceitar-me com as minhas dores e as minhas
alegrias. Só podemos aceitar, perdoar no outro aquilo que primeiramente reconhecemos em nós. Do contrário, seremos sempre juízes, cegos e solitários. A cada estrofe relida pela primeira vez, a mais genial de todas. E ela vem no presente. E é aí que se faz um mérito do poeta. Ela diz: o acaso vai me proteger, enquanto eu andar distraído. A vida, mesmo diante da nossa incapacidade de valorizá-la, não sucumbe. Ela nos dá motivos aqui e ali para continuarmos, para irmos em frente, mesmo que nós nos encontremos distraídos. E eu me atrevo a dizer além, que é exatamente isso que nos sustém. Naquela manhã, eu aprendi muito além do significado de epitáfio. Eu aprendi que a vida pode nos deixar antes mesmo que a morte chegue. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter feito o que eu queria fazer. Devia ter aceitado as pessoas como elas são, pois cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. A música é linda, mas eu sinto muito. Eu não a usarei como epitáfio. Mudanças. Há quem diga que mulheres, quando desejam mudar algo em suas vidas, começam pelos cabelos. Essa máxima repousa nas raízes históricas da Revolução Feminina, onde as mulheres começaram a romper diferenças a partir da aparência de seus cabelos. Todos nós, em algum momento, temos a necessidade de mudar. E as mudanças que anseiamos podem estar relacionadas a diferentes aspectos da vida. Pode-se almejar uma mudança na aparência, na forma como se come, de emprego, casa ou cidade onde se mora. Todas são precedidas por um desconforto interno, onde o saldo final, advindo do foco de mudança, é negativo. Por mais que nos pareçam necessárias, mudanças partem de um período sofrido de estagnação. Algo parecido com a síndrome de Estocolmo. Ficamos reféns do nosso algoz, ainda que nos saibamos livres. É comum e perfeitamente compreensível que iniciemos mudanças por aquilo que é concreto, como os cabelos. É difícil traçar uma estratégia bem delimitada para darmos início às nossas mudanças, porque elas envolvem muito além do seu foco. O que nos limita, na verdade, não é a falta de conhecimento sobre o caminho que se deve tomar,
e sim a excessiva carga emocional que teimamos levar a tiracolo. Algumas coisas eu gostaria de mudar em minha vida. E quando me sinto compelida a fazê-lo, sinto que é necessário parar. Refazer os caminhos trilhados e olhar o horizonte com a emoção sob o devido controle racional. Na maioria das vezes, mudamos não para sermos o outro, mas para resgatarmos a pessoa que nos conhecemos. Mudança é apenas uma maneira de nos permitir o reencontro com o que somos. Elas são temidas, adiadas e às vezes mal interpretadas pelos os que nos cercam. Mas são elas que nos resgatam após nos perdermos no meio do caminho. O que é um dia feliz? Dias felizes não são anunciados no outdoor, não são escolhidos ao nascer do sol e nem são frutos de um planejamento. Eles simplesmente acontecem num presente em que se desconhece a sua importância. São pequenos trechos de nossas histórias, formados por alguns minutos das 24 horas de um dia qualquer. São lampejos cheios de significação da nossa memória consciente, onde nada mais se lembra a não ser do momento que fez daquele dia um dia feliz. Façam dos vossos dias dias felizes. Observe onde se resume a felicidade do seu dia, em que momento se dá, onde está, e quando encontrar, diga a ele: valeu o dia! Bem?